E aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Cruzalenses. Eu sou o Gustavo e hoje estou trazendo mais um vídeo aqui para o canal. Vamos falar um pouco aí do jogo de ontem do Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, a grande vitória do Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Falar um pouco também de uma entrevista muito boa do Cássio, né? Pós-jogo, pós-vitória contra o Vasco, e também falar um pouquinho sobre o que eu penso da situação do Dudu, né? O momento atual do Dudu aí, essa mini crise gerada pelo atacante nos bastidores do clube. Vamos ver aí qual vai ser os próximos passos. Mas antes de começar, eu queria pedir para você aí deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar o conteúdo. E vamos lá, galera. Antes de começar, para começar aqui, vamos falar da grande vitória do Cruzeiro, né? E tanta coisa acontecendo nos bastidores aí que acaba que a vitória do Cruzeiro acaba ficando em segundo plano. Mas ontem o Cruzeiro conseguiu uma grande vitória pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Uma grande vitória realmente que o Cruzeiro conseguiu sobre o Vasco da Gama lá no Parque do Sabiá, um jogo difícil. O Cruzeiro não desempenhou o melhor futebol, não foi um grande jogo do Cruzeiro, mas foi um time sólido defensivamente, que é um grande problema na minha visão da equipe hoje. Um time que foi bem seguro. Grande atuação do Vidalba, o Fagner bem na direita, o Romero voltou a atuar bem, Christian muito bem de novo, o Matheus Pereira, né, com a bola, não foi um cara que desequilibrou a favor do Cruzeiro, mas sem a bola foi um cara que se entregou bastante durante todo o jogo, correu muito, ajudou muito sem bola, assim, marcando, né? Quando ele foi substituído, até tem imagens dele no banco de reservas com bolsa de gelo na coxa. Lucas Silva saiu com cãibra, realmente foi um jogo em que a equipe se doou muito, se entregou muito. O Cruzeiro saiu com uma grande vitória realmente. O Cruzeiro hoje que está no G4, né, do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro ocupa a quarta posição, atrás do Flamengo, Palmeiras e do Bragantino, né, do professor Seabra. Nem sou fã assim do trabalho do Seabra, mas realmente nesse início de campeonato passa um grande trabalho à frente do Bragantino, e o Cruzeiro vem logo em seguida na quarta posição nesse início de campeonato. E aí, por último, eu queria falar do grande destaque individual da partida de ontem, que foi o goleiro Cássio. O Cássio realmente, com 3, 4 milagres, foi realmente fundamental para a vitória do Cruzeiro. E que se não fosse as defesas deles, talvez a gente estaria aqui hoje falando de uma derrota celeste. O Cássio realmente foi um grande destaque na partida de ontem e que também teve destaque no pós-jogo, né? Dando uma entrevista que ele foi muito sincero, né? Abriu o coração aí, o Cássio. Teve algumas aspas até que me chamaram a atenção. Queria até trazer para vocês aqui aspas do Cássio. Acho que Deus dá força nos momentos mais difíceis. Eu quero agradecer a minha família, a Robertinho e todo mundo. A gente é ser humano, acerta e erra. A gente vive um momento em que as pessoas estão mais preocupadas em dar pedrada na gente. Ficam mais preocupadas em não ser vencedor, mas tentar desrespeitar e humilhar. Isso é muito difícil da gente mudar. O ser humano está ficando cada vez mais doente em todos os sentidos. E por fim, ele agradeceu aí a todos, ao Pedrinho, né, ao técnico Leonardo Jardim, pelo apoio, né, nesse momento difícil do Cássio nesse início de campeonato brasileiro. Abre aspas do Cássio. Esse choro é de todos. Eu tenho que agradecer ao Cruzeiro, o Pedrinho e todos. Fico feliz pela vitória. A gente é um time de homens comprometidos. Complementou o Cássio. Realmente foi uma grande atuação do Cássio. Uma partida que, né, acaba até ficando em segundo plano, né? Porque o assunto principal talvez do dia seja realmente a situação do Dudu, que infelizmente um comportamento desprezível, até eu diria, né, não sei se é muito forte usar essa palavra, mas desprezível o comportamento do Dudu. Realmente ele não tem que chegar no dono do clube e pedir demissão ao treinador, se realmente é feio isso. Então é um caso que realmente o Cruzeiro tratou, o Cruzeiro até na pessoa do técnico Leonardo Jardim tratou bem afastado, né, porque se isso vira moda, daqui a pouco vem outro fazendo a mesma coisa, vem outro fazendo a mesma coisa. Se o treinador fosse mandado embora, isso ia virar um modus operandi do grupo. Isso realmente é uma coisa que preocupa muito, né. Então, realmente, o Cruzeiro agir de forma certa. Agora a gente tem até informações aí de possível saída em definitivo do Dudu, né. Vamos ver aí as próximas notícias, os próximos dias. Eu lamento muito, né, lamento muito. Acreditava que a dupla Dudu e Gabigol pudesse entregar legal para o Cruzeiro,
Mas infelizmente até uma situação que muita gente esperou que partisse do Gabriel, né, caso ele não jogasse, essa insatisfação com o banco acabou partindo do Dudu. Infelizmente não é a primeira vez, né. Ele saiu brigado do Palmeiras também por motivos que ele não jogava lá, ele não se dava bem com o técnico Abel Ferreira lá, saiu brigado de lá, não jogava lá, acabou vindo para cá, não sei se com a promessa de titularidade, que se foi feito também é uma coisa a se pensar, é uma coisa bem errada, mas realmente não é a melhor postura do mundo. E aí eu queria até ressaltar um pouco, mais uma vez, infelizmente, o Pedro Lourenço. Porque se hoje, após uma grande vitória do Cruzeiro, um jogo difícil, o Cruzeiro voltando ao G4 do Campeonato Brasileiro, que não acontecia desde o ano passado, né? Quando o Cruzeiro venceu o Botafogo lá no Rio Grande lá no Rio de Janeiro, desculpa. Se hoje o assunto, ao invés da presença do Cruzeiro no G4 é o Dudu, foi porque o Pedrinho, mais uma vez, foi infeliz. Dessa vez ele não falou nada, né? Justo, sendo justo. Ele não falou nada, não foi nenhuma aspa que o Pedrinho soltou, mas foi um gesto, né? Ele estava sendo gravado pela torcida e acabou fazendo um gesto. Realmente difícil defender, né? É uma postura que o Pedro precisa entender, ele não toca um clube qualquer, ele toca um dos maiores clubes do Brasil e, por consequência, um dos maiores clubes do mundo. O que ele faz como presidente, como dono do Cruzeiro, reverbera e reverbera muito alto. Então a gente, brinca e fala até sobre liturgia do cargo. Infelizmente é uma coisa que o Pedro tem que se atentar, pois existe uma liturgia do cargo. O presidente do Cruzeiro não é um cargo qualquer, o dono do Cruzeiro não é um cargo qualquer. E o Pedro não pode se portar como ele vem se portando. Essa postura pode, inclusive, até dificultar uma possível negociação do Dudu, porque, você acaba abrindo precedente para o jogador, entre aspas, fazer uma pirraça, querer sentar no contrato, ou acaba sujando um pouco da imagem do jogador perante a outros clubes, né, que é um jogador que realmente saiu com problema do Palmeiras, tem e agora sair com problema do Cruzeiro, e essa postura do Pedrinho expondo essa situação acaba dificultando um pouco, pode até dificultar um pouco essa digamos, essa negociação aí do de uma eventual saída do Dudu. E esse foi o vídeo, galera. Mais uma vez queria pedir aí para você se inscrever no canal, né, deixar o like, compartilhar e deixar aqui nos comentários o que que você acha que deve ser a postura do Cruzeiro. A gente deve ter mais informações aí nos próximos dias. Qual você acha que deve ser a postura do Cruzeiro, se realmente fica com o jogador, tenta aí se acertar com o jogador, né? Chegar a um acordo aí entre Léo Jardim, Cruzeiro e Dudu, ou realmente se o melhor caminho é a saída do camisa 7 da Toca da Raposa. Obrigado, galera aí. Fui!